Bom dia. Bom dia, meninas. Estão me vendo e me ouvindo bem? Tudo certo? Espero que hoje não tenha a oscilação que estava ontem, né? Tava tão ruim ontem. Tudo certo, meninas? Vocês podem me dizer se estão me vendo e me ouvindo direitinho? Pra gente começar? Sem talhe. Então, bora rezar. Tudo certo? Bom dia, Tere. Tudo em ordem com o vídeo. Obrigada, Aline. Vamos rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas por mais um dia, Senhor, para amar, para rezar, para servir, Senhor. Muito obrigada. Obrigada por tudo que Tu tens para nós, Senhor, tudo que Tu tens de graças, todas as lutas, Senhor, que Tu tens preparado para nós, todos os fardos, Senhor, que Tu tens aliviado das nossas costas. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que nos sustenta, pelo Teu amor que nos sustenta, pelo Teu socorro, pela intercessão da Virgem Maria. Obrigada, Senhor, pela força do Teu Espírito Santo, que nos guia, nos põe de pé. Muito obrigada, Senhor. Nós somos gratas, Senhor, e Te louvamos e Te bendizemos, Te agradecemos por todo o Teu socorro nas nossas vidas. Bendito seja o Teu nome para sempre, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Nós queremos pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha em nosso socorro, em nosso auxílio. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos socorrer nessa manhã. Venha em nosso auxílio, Senhor, nós Te pedimos. Venha em nosso auxílio. Venha em auxílio, Senhor, das nossas necessidades. Aquilo, Senhor, que nós temos maior necessidade no dia de hoje, nós pedimos a Tua graça. Aquela graça mais pessoal, Senhor, que cada uma necessita. Aquela realidade, Senhor, mais íntima que cada uma necessita, nós pedimos essa graça nessa manhã. Das nossas necessidades, Senhor. Clamamos que o Teu preciosíssimo sangue nos cubra, nos cele. Venha proteger a nós, nossos casamentos, nossos filhos, nossa família, Senhor. Que o Teu sangue seja para nós cobertura e proteção. Que o Teu sangue nos livre de todos os males e perigos físicos e espirituais. Vem, Senhor, em nosso socorro. Vem, Senhor, em nosso auxílio. Que o Teu sangue precioso vá dissipando todas as tentações, nos livrando do mal. Senhor, que o Teu sangue precioso nos cele nessa manhã. Que o Teu sangue precioso nos livre das tentações, dos maus pensamentos. Que o Teu sangue precioso vá limpando e purificando a nossa casa. Nós pedimos, Senhor, a Tua graça, o Teu socorro. Pedimos auxílio dos santos anjos. Envia Teus anjos, Senhor, para acampar ao redor de nós, de nossos casamentos, dos nossos maridos, dos nossos filhos. Que os Teus anjos venham acampar ao redor das nossas casas, dos nossos locais de trabalho. Nós pedimos, Senhor, livramento e proteção. Pedimos, Senhor, o Teu socorro nas nossas lutas e batalhas, nas nossas batalhas mais íntimas, Senhor, nas nossas batalhas mais pessoais, aquelas que acontecem dentro do nosso coração, dentro dos nossos pensamentos. Nós clamamos o Teu socorro, o Teu auxílio. Pedimos, Senhor, que Tu estabeleça o Teu senhorio nas nossas vidas, por meio da graça do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo nos conduza para este lugar onde só Tu és o Senhor. Entregamos aqui, Jesus, todos os casais, cada nomezinho anotado, cada intenção, Senhor. Cada um que tem rezado, cada mulher que tem clamado pelo seu casamento, nós colocamos agora diante de Ti. E nós clamamos, Senhor, a graça do Teu Espírito Santo transformando esses matrimônios. Vem em socorro, Senhor, vem em auxílio. Vem em auxílio, Senhor, de todas as necessidades de cada casamento, de cada casal. Aquilo que cada casal necessita no dia de hoje, Senhor, a graça que cada um precisa no dia de hoje. Nós clamamos pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, que esses casais alcancem a graça que necessitam hoje. Alcança as nossas famílias, Senhor, protege as nossas famílias, Senhor, vem em socorro das nossas famílias com a Tua graça. Nós pedimos, Senhor, que Tu nos socorra
naquilo que o nosso casamento mais precisa hoje, Senhor. Tu sabes, melhor que nós mesmas até, quais são as maiores necessidades do nosso casamento. Vem tirar com a tua graça, Senhor, todas as barreiras de mágoa, desentendimento, falta de perdão, tudo aquilo, Senhor, que tem separado nós de nossos maridos, Senhor, toda barreira que se levantou, até mesmo pessoas, Senhor, entre nós. Vai afastando, Senhor, vai tirando tudo que está entre nós e nossos maridos. Nos traz a consciência, Senhor, a reta consciência do que nós temos que fazer. Nos traz, Senhor, revelação daquilo que é atitude nossa, que precisa ser mudada. E alcança para os nossos maridos, Senhor, a graça que eles necessitam para sair do pecado, do vício, do egoísmo, Senhor, da imaturidade. Derrama a tua graça sobre os nossos maridos, Senhor. Nos livra do mal, Senhor. Nós te pedimos, Jesus, pela intercessão da Virgem Maria e de São José, livra os nossos casamentos do mal, Senhor. Livra da ação do demônio. Livra, Senhor, das tentações, das más amizades, das más influências. Vem em socorro, Senhor. Vem em socorro dos nossos casamentos. Seja qual for o meio, Senhor, que os nossos maridos e nós temos sido influenciados para o erro, Senhor, nós clamamos agora que Tu nos traga a revelação, que o Teu Espírito Santo nos convença, Senhor, da verdade a nós e nossos maridos e afaste toda e qualquer má influência, Senhor. Tentação, afasta, Senhor, afasta de nós. Nós clamamos a salvação para as nossas famílias. Vem salvar, Senhor, nossos casamentos, vem salvar as nossas famílias, Senhor. Vem intervir na vida dos nossos maridos, na mente deles, no coração deles. Vem trazer, Senhor, o conhecimento e convencimento da verdade, o desejo de Te buscar, Senhor. O amor, o perdão, a calma, Senhor. Vem acalmar tantos corações tempestuosos, Senhor. Tantos humores tempestuosos, Senhor. Temperamentos. Vem acalmar, Senhor. Traz a graça da calmaria com Teu Espírito Santo e nos ensina, Senhor, a acalmar também com as nossas atitudes, a conduzir os nossos maridos amorosamente para um lugar de calmaria, de tranquilidade, de descanso, descanso da alma, dos pensamentos. Senhor, nos dá essas graças, retira todo afastamento, Senhor. Seja o que for que afastou, Senhor, que nos afastou dos nossos maridos. Nos traz a graça, Senhor, dessa aproximação física, emocional. Senhor, traz de volta a cumplicidade. Traz de volta, Senhor, a unidade. Vem nos reunir, Senhor, novamente. Pedimos, Senhor, pelas nossas festas de fim de ano, que sejam cheias da Tua graça e da Tua presença, Senhor, cheias da Tua graça e da Tua presença. Venha em socorro, Senhor, venha em auxílio. Venha em auxílio, Senhor, das nossas famílias. Nós clamamos essa graça, Senhor, que Tu venhas em auxílio das nossas famílias, que Tu venha em nosso socorro, Senhor. Venha em nosso socorro, Senhor. Venha em nosso socorro, Senhor. Gurias, quero falar para vocês, hoje a live não vai ser sobre isso, mas eu quero trazer essa figura, né, bem rapidinho assim, de São José, né. Eu gostaria, né, de ter feito nessa edição de 15 lives, uma live sobre São José, era algo que eu tava com isso na cabeça, mas não vai dar tempo, não vai ser dessa vez, quem sabe na próxima, né, mas eu quero falar com vocês sobre a intercessão de São José rapidamente e dizer para vocês que em São José nós temos um grande aliado espiritual, imenso. Eu não sei se vocês têm conhecimento e devoção a São José. Foi uma devoção que eu aprendi desde pequena e tenho muita devoção, muito amor à figura de São José, pai adotivo de Jesus, né? E São José, ele é um forte aliado para a proteção das nossas famílias e do nosso casamento. Para a gente pedir intercessão para cuidar da nossa família. Se a gente pensar, né, a Sagrada Família, ali na Sagrada Família, quando Deus, olha, é tão lindo, né? Quando Deus se fez homem, né? Quando mandou o seu filho no ventre da Virgem Maria, a gente entende
a escolha, né, e a eleição de Nossa Senhora Imaculada Conceição, pura, sem mancha, para que o próprio Deus pudesse se encarnar, né, no ventre dela. E aí a gente entende a pureza e a santidade da Virgem Maria, mas nem sempre a gente consegue alcançar o entendimento do que é a grandeza de São José. Né? A gente pensa assim, de todos os homens da terra, né? Em todos os tempos, né? Deus olhou para São José e pensou assim: se eu estivesse lá embaixo sendo pai, eu seria como ele, né? Deus colocou em São José todas as virtudes, né? Para ser um pai e um esposo completo, né? Completo. E todos os perigos, todos os momentos que a Sagrada Família precisou, né, de socorro, que a mãe do Filho de Deus, que a Virgem Maria, tão santa e tão pura, que o próprio Deus, né, ali, imagina só, Jesus estava ali completamente vulnerável, né, e quem defendeu a Sagrada Família foi São José. E é tão lindo porque José, diferente de tantos homens na Bíblia, né, que tinham visões do próprio Deus, visões do anjo, né, cara a cara, José sonhava, né? Então olha só, que coisa mais fantástica. Ele sonhava e ele sabia que era Deus falando com ele. Ele sabia, ele levantava e imediatamente ele obedecia. E ele foi conduzindo a Sagrada Família. Agora a gente vai para lá, agora a gente vai para lá, agora a gente volta para cá, né? A gente tem poucas citações a respeito de São José na Bíblia, mas elas já são suficientes para a gente compreender o tamanho desse homem e a poderosa intercessão dele. Peçam a intercessão de São José pelos maridos de vocês, né? Peçam pela família, pelos filhos. Ele é o protetor da Sagrada Família, que seja também o protetor da nossa família. A gente não precisa ter medo de pedir a intercessão de São José e da Virgem Maria, né? Às vezes a gente não tem conhecimento, mas eu quero te dizer, ainda vou fazer uma live só falando sobre São José, se Deus quiser. Mas eu quero te dizer hoje, ele é um aliado poderoso contra o inferno, né? Tem um título de São José que é terror dos demônios. Ele tem autoridade concedida por Deus, né? Para interceder por nós, para defender as nossas famílias. Em muitos casos de libertação, de exorcismo, né? Quando é pedido pela intercessão de São José, né? O terror que os demônios têm, da obediência, né? Da humildade de São José, né? Da santidade dele. Peçam pelos seus maridos. Se vocês não têm o hábito, coloquem São José dentro da família de vocês. Começa a rezar, pedir o auxílio de São José, desde as pequenas coisas, né? Do dia a dia até aquelas necessidades que você vê que seu marido precisa, que São José, ele pode ser nosso aliado na batalha espiritual, na guerra espiritual. E assim, gurias, a gente como católica, a gente tem muitos aliados que nós pedimos, que nós podemos pedir ajuda, né? Peça a ajuda de São José. Jéssica, não conheço São José, tem ótimos livros para te indicar, para te conhecer. Mas você pode começar a conhecer São José fazendo uma novena a São José, né? Começa a fazer, precisa de alguma graça especial, específica para a vida do marido, começa a pedir para São José. Tem pessoas que têm hábito de fazer novena perpétua, né? Que a gente chama, termina uma novena, começa outra, termina uma novena, começa outra. Faz novena assim para São José pelo teu marido, né? Pedindo pela conversão do teu marido. Desde ontem, né, na oração, o Senhor me traz isso da gente pedir o afastamento de más influências, de más amizades, né? Tanto da nossa vida quanto dos maridos. O quanto que às vezes, né, a palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes, né? E quanto às vezes más companhias, né, e até virtuais, às vezes um grupo de WhatsApp, né? Às vezes uma rede social, ela pode influenciar tanto pro mal. A gente é super influenciável, né? Por isso que existe propaganda, por isso que existe rede social. Porque a gente é super influenciável. Super, né? Os famosos de hoje em dia são o quê? Influenciadores, né? Olha o poder que as pessoas têm de nos influenciar, né? Com o comportamento delas, com as palavras delas, né? Causando na gente desejo de viver aquilo, né? Ou admiração. Enfim, vocês estão entendendo o que eu tô dizendo. Peça para o Senhor afastar. Não tenham medo de fazer esse tipo de oração. Senhor, afasta mesmo. Afasta do meu marido. Má amizade, má influência. Afasta. Coloca o teu sangue. Pede para São José. São José, afasta.
Todas essas pessoas que influenciam meu marido para o pecado, para o vício, para o erro, para não ser um bom pai, para não ser um bom marido, afasta do meu marido. Não deixa, Senhor. E aquilo que também é dentro da tua possibilidade de afastar de ti também, faz aquilo que é teu papel. Não deixa, não convive com gente que te influencia para o erro, para a revolta, que te dá maus conselhos. Já falei isso outras vezes, gurias, como que a gente tem que cuidar de quem nos aconselha. A palavra de Deus fala isso várias vezes, né? Cuida para quem tu conta das tuas coisas, cuida com quem tu convive, cuida quem tu segue, de quem tu vai ouvir conselho. A gente tem que escolher muito bem, tem que ser muito guiado pelo Espírito Santo isso, né? Então vamos pedir isso, anota aí no teu caderninho, se você tá anotando as coisas para rezar, anota aí. E se Deus te dá nome e sobrenome da pessoa que você tem que pedir para Deus afastar o seu marido, você vai botar nome e sobrenome. São José, eu quero pedir a tua intercessão para que o meu marido se afaste do Cilaninho da Silva, do Ciclaninho da Silva. Você tá me entendendo? Pede mesmo. E Deus vai ir conduzindo, né? Mas a gente não precisa e não pode ter medo de rezar, né, gurias? Aquilo também que Deus vai nos trazendo. Continuando os nossos assuntos, eu quero trazer para vocês Marcos, capítulo 4, versículo 35 hoje. Marcos 4, 35. Do 35 ao 41. E a gente vai caminhando aqui. Marcos 4, a partir do versículo 35. Diz assim: a tempestade acalmada. À tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: Como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? E aí a gente continua no capítulo 5, né? Passaram a outra margem do lago, ao território dos Gerazenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio, e veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo nem com cadeia, mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas o despedaçar e ninguém o podia subjugar. Sempre, dia e noite, andava pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. É que Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é meu nome, porque somos muitos. E pediram-lhe com instância que não os lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali junto do monte, e os espíritos suplicavam-lhe: Manda-nos para os porcos, para entrarmos neles. Jesus lhes permitiu. Então, os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos, e a manada, de uns 2.000, precipitou-se no mar, afogando-se. Fugiram os pastores e narraram o fato na cidade, pelos arredores. Então saíram a ver o que tinha acontecido. Aproximaram-se de Jesus e viram o possesso assentado, coberto com seu manto e calmo, ele que tinha sido possuído pela legião. E o pânico apoderou-se deles. As testemunhas do fato contaram-lhes como havia acontecido isso ao endemoniado e o caso dos porcos. Começaram então a rogar-lhe que se retirasse de sua região. Quando ele subiu na barca, veio o que tinha sido possesso e pediu-lhe permissão de acompanhá-lo. Jesus não o admitiu, mas disse-lhe:
vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti, e como se compadeceu de ti. Foi-se ele e começou a publicar na Decápole tudo que Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Trechinho um pouquinho maior, né? Eu li do 4, do 35 e diante, e 5 até o versículo 20. A gente tem aqui essa grande história, né? Que é um quadro, assim, muito intenso, né? São duas histórias aqui muito intensas, mas elas são praticamente uma história só, porque é Jesus saindo de um lado do lago e até Jesus sair de lá de novo, né? Então a gente vê que à tarde daquele dia, Jesus disse: passemos para o outro lado, né? O que tinha do outro lado? Esse possesso. Tinha esse homem possuído por uma legião de demônios. E é horrível pensar isso aqui, né? Tentar enxergar e imaginar essa cena é uma coisa muito horrível, porque a gente vê aqui o quê? Um homem que andava se machucando com pedras, né? Se cortando, se machucando, vivendo onde? Entre os sepulcros. Gente, é uma condição terrível, uma condição terrível. E a gente imagina isso fisicamente, ver aquele homem lá fazendo isso é uma coisa horrível. Imagina que para que ele não se machucasse, eles tentavam prender ele com correntes, com grilhões, mas ele arrebentava tudo porque tinha uma legião de demônios nele que fazia ele ficar imensamente forte e resistia a tudo. Resistia a qualquer tipo de proteção, a qualquer tipo de bem, ele resistia ao bem, ele não conseguia, né? Ele estava possuído por uma legião, por muitos demônios. E a gente vê aqui uma iniciativa que parte do próprio Senhor. Ninguém intercedeu por esse homem não foi até Jesus. Mas Jesus, no versículo 35 do capítulo 4, diz: passemos para o outro lado. A gente vê que Jesus vai ao encontro desse homem, por iniciativa própria, né? Vai lá, encontra com ele, tira ele daquela condição, liberta ele daquela legião de demônios. E aqui, gurias, eu quero pegar alguns pontos com vocês da nossa batalha espiritual, da nossa luta espiritual. Uma primeira coisa, né? Às vezes, a gente não tá vendo fisicamente, né? A gente não vê fisicamente como era esse homem aqui, né? Que ele estava possuído por demônios. Mas, espiritualmente, quanta influência maligna, quantos demônios ao redor de nós, de nossos maridos, da nossa família, né? Quanto tormento para que a gente caia no erro, para que a gente se machuque, para que a gente machuque os outros, né? O quanto, às vezes, a influência do mal, né, na tentação, para que a gente tome decisões erradas que vão gerar diversas consequências depois, né? Consequências negativas, consequências de dor, né? De ferir os outros. E eu tô falando aqui bem da parte espiritual, né? Da influência do mal. Falo do comportamento, aquilo que é nossa, né? Aquilo que é a nossa decisão, e falo aqui da influência do mal. E do quanto nós temos que pedir ao Senhor, né, a graça, né, e tá atentas, né, tá atentas, a gente que já conhece, tá atenta para se manter longe de toda essa influência do mal o máximo possível. A palavra de Deus diz que é pra gente fugir do pecado, gurias. Foge do pecado como quem foge de uma serpente. A gente tem que fugir do pecado, fugir das situações de tentação. É o único momento que a gente foge. Para tanta outra coisa a gente tem que ser forte e enfrentar. Diante do pecado a gente se afasta, a gente foge. De novo, o que aconteceu com Eva? Deu conversa. E a influência da serpente foi convencendo Eva, com o consentimento dela, ela pecou. É óbvio, né? O pecado vem pelo nosso consentimento da tentação. Mas às vezes a gente vai se colocando em lugares, em situações que a gente se permite ser tentado. Aqui a gente está falando de uma situação extrema, né? Extrema, mas eu quero usar aqui como a ação do mal, né? A gente vê que parte de Jesus o desejo da libertação, mas que antes de Jesus chegar lá para acontecer a libertação, o que acontece no lago? Se levanta uma grande tempestade, né? Aqui fala uma tormenta que lançava as ondas dentro da barca, né? Jesus está indo com seus discípulos e começa uma grande tormenta. Joga água para dentro, balança de um lado para o outro, a ponto deles pensarem que iam morrer, de se desesperar. E aí é tão interessante porque o jeito, né, que eles falam com Jesus é: mestre, não te importa que pereçamos? E isso é tão engraçado porque a gente é muito assim.
A gente é muito assim, né? Às vezes a gente tá andando com Jesus, Jesus tá na barca com a gente, existe ali na frente, como existia aqui para eles. Eles não sabiam, os discípulos não sabiam que tinham um possesso lá do outro lado, eles não sabiam o que esperavam, eles só estavam indo de cura em cura, de milagre em milagre, mas eles estavam indo lá com Jesus. Eles não sabiam, o Senhor sabia, né? Mas aí a gente pensa assim, existiu uma libertação para acontecer ali. Uma libertação, todo mundo, ninguém mais sabia o que fazer com aquele homem possuído. Jesus está indo para lá para acontecer a libertação. Antes que Jesus chegue até aquele homem para ver a libertação, o que acontece? Se levanta uma tempestade. Para que Jesus não chegue lá, para que a barca não possa levar Jesus até aquele lugar. Na nossa batalha, na nossa luta pela libertação do nosso casamento, do nosso marido, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E Jesus às vezes vai nos levar por esses caminhos, por esses enfrentamentos. A tempestade se levanta para que a gente não chegue com Jesus lá onde tem que chegar. E aí, no meio, só que Jesus está no controle, gurias. Jesus está no controle. Jesus nunca perde o controle. O diabo vai tentar derrubar a barca, impedir que o Senhor chegue. Mas o nosso papel aqui é confiar no Senhor. Olha que no momento que se levanta a tempestade, eles já falam com Jesus num tom até meio arrogante, orgulhoso, vitimista. Tu não te importa que pereçamos? E quantas vezes, gurias, na hora da luta, na hora da tempestade, a gente questiona Deus. Tá, tu não tá vendo o que tá acontecendo comigo? Tu não te importa que eu tô passando isso? Sendo que o Senhor tá ali com a gente no controle e logo, logo Ele vai nos mostrar e vai nos mostrar o tamanho do poder dele. Só que a gente tira os olhos do Senhor e fica preocupado com o quê? Com o vento, com a água, com o saculejo da barca. Mas se Jesus tá na barca com a gente não precisa ter medo. E as tempestades virão, elas vêm. Às vezes vem uma seguida da outra, ela não é assim. Quem é que tá de tempestade em tempestade aí? Eu quero saber quais que estão vivendo tormenta. Às vezes vem. Vem porque essa é a vida. Porque é assim que é. Vão acontecer tempestades. Tá na tempestade, na tormenta, Aline. Vai sacudir nosso barquinho, gurias. Mas Jesus tá no barco. Vocês não trouxeram Jesus pro barco? Vocês não estão deixando Jesus conduzir? O que é estranho, né, pra nossa cabeça é que assim, a gente pensa em poupar às vezes a gente até que é mãe, né? A gente pensa em poupar tanto os nossos filhos, às vezes não deixar um filho passar um trabalho, poupar o filho de uma coisa que a gente pode fazer. A nossa geração de mães é muito assim, né? E então, na nossa cabeça a gente pensa assim, vou poupar meus filhos do sofrimento, né? Vou poupar quem eu amo de sofrer. A gente pensa assim. Então, na nossa cabeça, o amor é assim, né? Só que a gente também como mãe sabe que a gente não pode poupar nossos filhos de todo o sofrimento, porque não só o sofrimento, né? Um grande sofrimento, mas pra gente que é adulto já é o grande sofrimento. Isso é que nos ensina, que nos faz ser maduras, né? Mas tempestades nos ensinam a ser maduras. Então o Senhor permite a tempestade para dizer, olha só, viu, sacudiu, a água entrou até dentro, mas olha só, não derrubou, porque eu tô aqui contigo. E a gente fica mais madura, a gente aprende a ter fé, a gente aprende o quanto que Deus nos fortalece. Então a gente não precisa ter medo, a tempestade vai vir. Talvez você esteja vivendo a tempestade hoje. Isso é uma resistência, muitas vezes é uma resistência que o mal impõe. Aqueles demônios que estavam lá, essa legião, sabia que não podia contra Jesus. Se Jesus chegasse lá, tanto que quando Jesus chega, eles vêm ao encontro de Jesus. E diz o quê? Jesus, filho do Altíssimo, que queres de mim? Eles já se apresentam ali. Que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eles sabem ali. Eles não conhecem todo o projeto de salvação, tudo como Deus vai fazer. O plano de Deus eles desconheciam. Mas eles sabiam ali quem era Jesus. E eles tentaram dizer, vamos derrubar o barco se ele não chega aqui. Porque contra ele a gente não pode. Então, gurias, já falei isso aqui outras vezes, já usei essa palavra aqui para falar isso outras vezes. Muitas vezes antes da libertação vem a tempestade.
E a gente não pode abrir mão. A gente não pode abrir mão da nossa fé. Como sois medrosos? Ainda não tendes fé? Quantas vezes Jesus vai falar isso pra gente, né? A gente pensa que o nosso destino escapa à mão do Senhor. A gente pensa que Deus mudou de ideia quanto a nos amar. Deus sabe o que é melhor pra gente, Deus sabe como nos conduzir. E muitas vezes Deus vai nos conduzir por lagos onde tempestades virão, mas Ele tá na barca. Não vai derrubar. A gente não vai morrer afogada, a gente não vai morrer abandonada. Muitas mulheres têm medo do abandono, da solidão, de ser humilhada, de ser decepcionada. Não com Cristo, meninas. Não com Cristo. Nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente gostaria que fosse. Mas se nós estamos nele, Ele nos dá a vitória, aquela vitória que vem dele, a salvação. Isso aqui é um ponto muito importante para nós. Ontem, quando eu estava falando, comecei a falar um pouquinho, né, sobre alguns pontos para a restauração do casamento. Um ponto muito importante para a restauração do nosso casamento é que a nossa alegria, a nossa esperança e o nosso contentamento esteja em Jesus. A nossa esperança, ela precisa estar em Cristo. A nossa alegria, o contentamento do nosso coração precisa estar em Cristo. Os nossos olhos precisam estar nele. Ele está na barca conosco. Se a gente coloca os olhos nas circunstâncias, a gente desespera igual eles ficaram aqui. Senhor, não te importa que a gente pereça? A gente vai morrer. O olho estava onde? Na circunstância externa. Eles esqueceram que Deus estava presente com eles. E o que é mais doido é o quanto eles ainda não conheciam o Senhor ainda estava se revelando. Porque eles falam aquilo, e aí quando Jesus age e manda o mar e o vento se calar e se acalmar, eles ficam impressionados e perguntam: quem é este? Quem até o vento e o mar obedece? Quem é este? Eles ainda não conheciam bem o Senhor. E é nesse processo, gurias, de tempestades que a gente passa a conhecer o Senhor. Que a gente passa a confiar nesse Senhor. É vendo que Ele já acalmou tempestades na nossa vida. Que muitas dificuldades vieram e não nos derrubaram, não nos mataram, nos fizeram mais fortes, mais maduras, mulheres mais de fé. A gente vai aprendendo que de muita coisa nos livrou o Senhor. De muita coisa, de muitos naufrágios nos livrou o Senhor. Que Ele está conosco e que Ele nos conduz por caminhos que às vezes vão ter tempestades. E aí a gente conhece Ele, a gente começa, olha, o meu Deus, Ele acalma o mar, Ele acalma o mar e o vento obedecem a Ele. Aí eles chegam lá e tem um encontro com um demônio, com uma legião de demônios. E o que eles veem? Que o nosso Deus é mais forte do que qualquer demônio, que eles estão submetidos ao poder do nosso Deus. E assim, gurias, de luta em luta, de tempestade em tempestade, de enfrentamento em enfrentamento, a gente vai conhecendo quem é Jesus na nossa vida. E aí, cada vez mais, a gente vai colocando a nossa esperança, o nosso contentamento, a nossa alegria nele. Isso aqui é muito central. Sabe por que é muito central? Porque no processo de restauração do casamento, no processo de restauração do nosso marido, de amadurecimento do nosso marido, quantos homens imaturos, egoístas, presos às coisas mais pequenas, quantos homens, e cada uma aí conhece o marido que tem muita situação de dificuldade. Aí a gente tem que mudar, que é o que eu tô falando todo dia aqui, a gente tem que ser doce, tem que validar, tem que amar, tem que servir, aprender a falar diferente para poder conquistar e conduzir amorosamente o nosso marido, né? São coisas aqui que são difíceis e às vezes levam tempo. Levam tempo nesse processo. E a gente vai ser extremamente resistida. Espiritualmente resistida. E a gente às vezes vai ver pequenos progressos e depois retrocessos. É assim que funciona. Não é assim contigo? Pensa comigo, tá? Vamos se analisar? Vamos nos analisar um momentinho? Vamos pensar assim. Quantas vezes eu e tu fizemos propósitos? Eu fui lá e fiz um propósito de rezar o terço todo dia, de ter oração pessoal todo dia, não sei. Lá o teu propósito que tu fez, tá? Aí tu fez aquele propósito e tu avançou. Tu mudou coisas, mudou teu jeito de falar,
mudou até uma coisa no teu jeito de vestir, na tua mentalidade tu já estava mudando, tal, mas vem as lutas do dia a dia, vem as tempestades, vem a tentação para te fazer retroceder e tu vai abrindo mão de uma coisinha ou outra. Ai, eu cansada, ai, a dificuldade, fiquei doente. E aí a gente vai abrindo concessões e vai negociando com as coisas. E quando a gente se dá conta, a gente retrocedeu tudo aquilo que a gente tinha conquistado. Já aconteceu isso contigo? Comigo já aconteceu diversas vezes. Diversas vezes. Até que alguns passos se firmem e a gente consiga mudar de verdade alguns comportamentos, eles vão ir e voltar. E ainda te digo mais, né? Muitas vezes, né, Fê? E assim, ó, né, ainda tem áreas que a gente avançou, que a gente não peca mais, mas eu vou ter que ficar atenta pro resto da minha vida, porque aquela ali é uma área de atenção, onde eu já pequei muito, eu sempre vou ser tentada ali, eu não posso baixar minha guarda. Se nós buscamos a Deus, que temos consciência, avançamos e retrocedemos, que dirá os nossos maridos, gurias, que muitos não têm nem consciência. Então, assim, por que eu tô falando para vocês que o contentamento, a alegria e a esperança tem que estar em Cristo? Porque vocês vão ver avanços e retrocessos no processo, até que mude de verdade, vai ser avanço e retrocesso. E quando retroceder, não pode desesperar e gritar pro Senhor, ai, Senhor, tu não importa que pereçamos. E pensar, agora acabou, agora não tem mais jeito, agora eu vou desistir, se irritar, não vou mais, não vou fazer, não vou rezar, não vou restaurar, não vou buscar ser uma mulher melhor, quer saber, vou largar tudo, vou largar esse homem de mão. Não, a tua esperança não tá neste homem. A tua esperança, a minha esperança precisa estar em Cristo, em saber que eu vou obedecer, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, obedecer ao Senhor e buscar a graça dele, a graça de Deus, o socorro de Deus. E Deus vai trazer alegria e paz para o meu coração, porque, gurias, não tem nada que traga mais paz para o nosso coração que fazer a vontade de Deus. Nada. Pode ter coisas que vão te dar mais prazer momentâneo, com consequências desastrosas depois, já vou te avisando. Agora, paz interior, alegria verdadeira, contentamento de coração, de alma, deitar no teu travesseiro, dormir bem de noite e receber o Senhor na Eucaristia com a tua consciência tranquila, só fazendo a vontade de Deus. E eu vou dizer pra vocês, gurias, tudo passa muito rápido. Parece que na hora da tempestade, na hora da dor, da dificuldade, o relógio para. E o tempo passa devagar e a gente não vai dar conta. Mas passa, a tempestade passa, vem a bonança. Os nossos olhos precisam estar em Jesus, nesse Jesus que faz o mar e o vento parar, nesse Jesus que enfrenta o diabo, uma legião de demônios. Eles não têm nem chance perto de Jesus, não tem nem chance. Mas todas essas situações que tiveram aqui que acontecer, para que aqueles homens conhecessem quem era Jesus, e vão acontecer na nossa vida. Por isso, a nossa esperança precisa estar em Deus, a tua esperança precisa estar em Deus. Não pode estar no teu marido, não pode estar nos micromovimentos de mudança que ele faz, nos avanços que ele faz, porque pode ser que no meio do processo ele retroceda alguns passos. Ele volte atrás, porque ele vai ser tentado, porque é difícil. Eu não falo isso para desanimar vocês, gurias, eu tô sendo pé no chão com vocês, eu tô falando a verdade, para que vocês compreendam que a gente é ser humano, que a gente é gente, que não é assim, a gente mudou. A gente passa por processos, a gente precisa passar por movimentos de conversão, de mudança de mentalidade. Tem conversão que é assim? Claro que tem. Tem tomada de consciência que é assim? Claro que tem. Mas talvez não seja assim com teu marido. E talvez ele tenha grandes mudanças de mentalidade, mas o processo seja lento e doloroso para ele. Você precisa estar lá do ladinho, conduzindo, ajudando. E aí, de vez em quando, ele vai dar uma escorregada. Igual a gente dá. A gente escorrega, a gente deixa de rezar, a gente esquece, a gente se revolta, a gente se rebela. A gente é igual aos discípulos. Ai, Senhor, tu não te importa que eu pereça. Já joga a culpa para Deus, já se sente uma vítima. Ei, calma aí. Vamos lá, vamos de novo.
Se a gente fica assim, nosso marido também vai ficar. E principalmente aquelas mulheres que têm grandes lutas a empreender pela conversão do marido, grandes lutas a empreender pela restauração do matrimônio, às vezes as coisas vão ser de pouquinho em pouquinho. E aí você conquista algo e de repente volta para trás. Vai de novo, não desiste, você já sabe o que tem que fazer. Doçura nas palavras, mudança da mentalidade, mudança no jeito de falar, validação com esse marido, servir esse marido, namorar bem com esse marido, todas essas coisas, sem olhar para os retrocessos. Meu olho está onde? Em Jesus. Ah, mas ele fez aquilo de novo. Pois é, ele vai fazer aquilo de novo. Pode ser que ele faça aquilo de novo. Pode ser que ele faça. Mas daí, né, Thalia, a gente não vai chutar o balde. A gente não pode. Se você chutou o balde, vai correr atrás agora onde é que tá o balde, trazer ele de volta. A gente não pode abrir mão do nosso casamento, do nosso marido. Gurias, isso é mudança de mentalidade lá na nossa cabeça. Não abrir mão, não abrir mão, não abrir mão. Vai ter tempestade, vai ter tempestade. Vai ter saculejo na barca, vai ter saculejo na barca. A gente vai pensar que a gente vai morrer, que a gente não vai dar conta. Lembrar que Jesus está ali. Por isso, olha só. A restauração da nossa intimidade com Deus, ela é muito importante. Por isso que eu sou a chata que fico falando para vocês, precisa de sacramento. Não tem como, tem que ir atrás dos sacramentos, gurias. Sacramento é nossa força. Precisa de oração. Precisa de quarto de oração, precisa de conversa com o Senhor. Tudo isso nos fortalece e faz a gente conhecer quem é o Senhor. E gurias, às vezes parece que vai ser um esforço assim sobre-humano, né? Eu falando assim, né? Parece que é um esforço sobre-humano que a gente vai ter que fazer. Mas olha só, às vezes vai ser um esforço muito grande, mas a gente tem a graça. E a graça nos possibilita. É a ação da graça, desse Espírito Santo que mora na gente, que nos impulsiona, que nos ajuda a silenciar quando a gente tem que silenciar, que nos ajuda a ser doce quando a gente tem que ser doce, que nos ensina a conduzir as coisas amorosamente. É o Espírito Santo que nos faz forte depois de um retrocesso do marido, pra gente voltar a rezar. É o Espírito Santo. Sozinha a gente não consegue, mas o Espírito Santo em nós, ele faz a parte dele. É assim, tudo que a gente não dá conta, tudo aquilo que a gente dá conta é a gente que tem que fazer. Aquilo que a gente não dá conta, se a gente tá fazendo o que a gente tem que fazer, o Espírito Santo vem em nosso socorro. E aí Deus faz milagre. É onde a gente não consegue. Eu gosto sempre de usar o exemplo, né, da de Lázaro. Para mim é um momento assim, a gente sabe, é um milagre estrondoso de Cristo, estrondoso, né? Jesus chega diante daquele túmulo, ele tá morto há dias, né? Dias morto. E aí, diante do túmulo, Jesus vai fazer o impossível, que é trazer aquele homem de volta à vida depois de dias morto. Só Jesus pode fazer aquilo, e ele vai fazer. Mas, entre Jesus e Lázaro e o milagre, tem ainda a pedra do sepulcro que tem que ser rolada. E isso as pessoas que estão ali podem fazer. Não é que Jesus não pudesse, mas é que eles podiam. Tirai a pedra. A primeira ordem ali de tirar a pedra é faz aquilo que tu pode. O que tu pode mover? Qual é a pedra que tu pode? Aquilo que a gente pode fazer, as pedras que a gente tem que mover, a gente que tem que mover. É força, é esforço. Isso eu posso, isso eu dou conta. Agora, ressuscitar Lázaro, não, isso só Deus pode. Isso só Deus. Aí Jesus comparece. Eu vou fazer. Isso, não, minha filha, isso aqui sou eu que faço. E ele faz. E ele diz, Lázaro, vem para fora. E aí Lázaro sai, todo enrolado. Daí ele diz de novo, desatai-o e deixai-o ir. Isso eles também podem fazer. Então, aquilo que a gente pode, a gente faz. Agora, o que a gente não pode, Deus vai fazer. Ele faz, ele é todo poderoso para fazer, mas nunca passando por cima daquilo que a gente tem que fazer, gurias. Sem a gente esquecer que nesse processo todo de restauração do nosso casamento, a primeira a ser restaurada somos nós. Então a gente vai passar por esse momento de tirar a pedra, por desligar e deixar eu ir, que são as nossas coisas a fazer. A gente vai passar pelo momento da tempestade para conhecer quem é o Senhor.
A gente vai passar por esse enfrentamento junto com Jesus, diante de toda essa manifestação do poder do inimigo que eles viram ali, né, nesse processo. Tudo a gente vai passando com Jesus e vai vivendo a nossa restauração pessoal. Porque nós temos traumas, nós fomos feridas, nós temos medos, nós temos travas, né? Quantas mulheres, como eu perguntei, como está a intimidade, me passaram travas, né? Partilharam comigo situações de dificuldade na intimidade com o marido. Às vezes foi de trauma que você viveu, foi de uma má educação que você recebeu. Eu não sei qual é a situação que você viveu, mas precisa tratar isso com o Senhor. Porque se tem uma coisa que a gente pode fazer, né? Mulheres, por exemplo, que não conseguem chegar para o marido dizer que querem namorar. Que não conseguem passar por cima de uma vergonha imensa. O que tem aí? Vamos levar para o Senhor? Vamos tratar? Tem mulheres que têm dificuldade do toque do marido. Quantas mulheres receberam toques indevidos, viveram uma vida de promiscuidade antes do casamento, trazem todas essas marcas, sofreram abusos. E aí, quando vai viver ali intimidade com o marido, tudo isso vem para fora. E aí a gente às vezes pensa que é só no marido que tá o problema. A restauração do casamento começa com a nossa restauração, gurias. E nós, mulheres restauradas por Cristo, nos colocamos com Jesus no trabalho para restaurar o nosso marido, o nosso casamento. Agora, o nosso olhar, ele precisa estar em Jesus. Vocês estão entendendo isso? Precisa estar em Jesus, porque as batalhas virão, os retrocessos virão. Às vezes o teu marido vai permanecer por muito tempo, você fazendo tudo que manda o figurino, tudo que Deus te disse para fazer, e ele não se move em mudança nenhum centímetro. Dá até uma pioradinha. Você fica até se questionando, será que eu tô fazendo certo? Será que é por aqui? Olhos em Jesus, olhos em Jesus. O Senhor vai te movendo a cada passo, como fazer as coisas. Ele vai te ensinar. Por que eu tô dizendo isso, gurias? Tem muita coisa que eu quero falar ainda para vocês. Nós vamos voltar com essa campanha ano que vem. Ano que vem nós vamos continuar. Vamos fazer mais um grupo de lives, porque tem muita coisa para falar. Quero manter a caixinha aberta aí, né? Nesse período que a gente não vai ter lives, pra gente continuar conversando, rezando, a gente ter acesso uma a outra. Tem muita coisa pra gente partilhar, tem muita coisa prática que eu já falei pra vocês aqui nessas lives, tem outras que eu quero falar, mas assim, gurias, na hora que o bicho pega, na hora da tempestade, eu preciso me lembrar que os meus olhos têm que estar em Jesus, que a minha alegria está no Senhor, que o meu contentamento e a minha esperança estão em Deus, nas suas promessas, porque senão qualquer tempestade, qualquer vento, às vezes não é nem tempestade, é um ventinho mais forte que sopra, já nos derruba, nos paralisa, a gente já não reza mais, a gente já cede à tentação, e o diabo já fica, ela estava vindo com a libertação, estava trazendo Jesus, mas agora já derrubei, agora já imobilizei, essa ameaça está imobilizada. Ele dá uma sopradinha de vento e a gente já entrega os pontos, não podemos entregar os pontos. Te lembra do que eu tô falando hoje? A tua esperança, a tua alegria e o teu contentamento precisam estar em Jesus. Os nossos olhos precisam estar em Jesus. Muita gente vai te dizer para voltar atrás. Eu vou até ler aqui uma caixinha de ontem, já vou encerrar, mas quero só ler o que uma irmã mandou. Eu abri a caixinha segunda-feira e coloquei Batalha Espiritual e Casamento, né? Foi o título que eu coloquei na caixinha. Aí essa irmã colocou isso aqui, ó. Muita batalha, né? Aconteceu muitas situações para eu não continuar fazendo as lives. Irritação, dor em tudo, até uma dor no estômago que me tirou as forças, mas estou aqui seguindo. Nesse tempo, conversei com tantas pessoas que me desanimaram, que mandaram eu arrumar um namorado. Cheguei até a me ver com outro. Hoje, vendo você falar, não é o caminho. Na live de ontem que eu falei, né? Vou seguir. Um dia Deus prometeu minha família, minha casa, minha filha. Então ele não desfaz aquilo que prometeu, né? Seguimos na fé com dor ou sem. Esse aqui é o retrato. Quantas mulheres estão aqui, ó, exatamente como essa irmã. Olha o que ela passou. Muitas situações para não continuar fazendo as lives. Irritação, irritabilidade.
sinal de tentação, de descontentamento, a gente quer que as coisas mudem, elas não mudam, dor em tudo. Vai agir no físico da gente? Vai, gente. Quando a gente tá abalado emocionalmente, espiritualmente, o nosso corpo também vai sentir. Vai sentir, por quê? Porque a gente é uma coisa só. A gente é uma coisa só. Vou dizer pra vocês, desde que as lives começaram, e segunda-feira eu falei pra vocês, não tem nada mais difícil nessa vida do que rezar, falar pra casal, pra família, reconstruir casamento. Na terça-feira, quando a gente começou a fazer as lives, comecei com uma dor na cabeça que eu nunca nem tinha sentido. Fiquei com dor de cabeça, dor no olho, dor no ouvido, dor na garganta, de um lado só da cabeça. Uma dor, uma pressão, assim, que eu passei dias sem alívio. Não tinha remédio, não tinha, sem alívio, doendo o tempo inteiro. Ainda tá um pouco, a minha cabeça ficou dolorida. Sabe quando a cabeça da gente fica dolorida de tanto que dói? Mas era uma dor diferente. Eu fiquei com dor dias. E aí ela tá indo e voltando, assim, sabe? Eu fui submetendo a Jesus. Não vou dar bola pra isso. Muitas vezes em inícios de campanhas, outras campanhas de oração, que a gente tá... Porque assim, existe aqui, né, uma entrega, assim, né, de coração. Eu me preocupo com vocês, eu fico rezando com vocês, eu vou levando vocês junto comigo as intenções, as conversas. Às vezes eu não dou conta de responder vocês, na maioria das vezes. Mas tudo que vocês me mandam, eu leio e eu rezo, eu me preocupo, eu levo pra oração. Então a gente vai ficando aqui, né? Espiritualmente a gente vai carregando tudo isso. Tem o combate pra gente parar de rezar. Quantas vezes eu adoeço no meio da campanha? Ou no começo da campanha? Nossa, eu adoeço assim. Eu lembro que teve um dia de uma campanha, que foi um dia que teve... Foi uma manhã de maior libertação. Acho que não me lembro qual foi a campanha de oração. Gente, eu saí da live. Eu passei tão mal, mas tão mal. Eu vomitei tanto. Eu tinha uma dor no meu estômago. E eu vomitei, eu fiquei bem mal, assim, sabe? Eu fiquei com ruim de saúde, assim, vários dias. Mas foi muito intenso. Eu vomitei um negócio que eu também não entendi até hoje o que foi aquilo que eu vomitei. Mas eu passei tão mal, tão mal. O corpo da gente vai sentir junto. Então a gente vai ter dor de cabeça, a gente vai se sentir mal, a gente vai ter dor de estômago. Tudo pra... Por quê? Porque tá pesado, porque tem uma intensidade de batalha espiritual, uma entrega emocional, afetiva, a gente vai mexendo em lugares. Tudo isso pode fazer a gente paralisar, não seguir em frente. Mas o que a gente faz? Jesus tá comigo na barca, eu vou em frente, meu olho tá nele, não tô olhando pra tempestade. Eu não gosto de ficar dando ênfase pra essas coisas, tá? Pra vocês. Pra gente não ficar com medo, ficar achando que o diabo é muito poderoso, não sei o quê. Não. Vamos baixar. Pé no chão. Essas coisas acontecem porque a gente é uma coisa só. Então, se a gente vai ser combatido, às vezes, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, a gente também vai ser no corpo. A gente é uma coisa só. E, às vezes, a gente fica tão cansado e tem uma entrega emocional, espiritual tão grande que o nosso corpo também vai pagar o pato. A gente fica muito cansado, não baixa imunidade. Quanta mulher aí tem infecção urinária, por exemplo? Mato. Tá muito exausta, muito cansada. Então, o nosso corpo vai responder também. A gente vai ter resposta física, né? Aqui ela teve resposta física, ela teve irritação. Irritação é um sinal, eu sempre digo isso pra vocês, vontade de desistir. E aqui o sinal de alerta. Muitas pessoas falaram pra ela o quê? Vai viver a tua vida, desiste, para. Ela disse, falaram pra ela arrumar namorado e ela conseguiu até imaginar. Ontem eu falei sobre os desejos, né? E quando a gente fala as coisas aqui na live, às vezes eu fico pensando, ai, que as gurias, né? Meu Deus do céu, será que isso serve pra alguma mulher? Algumas coisas que eu falo assim, mas eu sinto tão forte, né? Que eu falo. E aí... Olha só, né? Era ali uma tentação nos nossos desejos, né? No nosso desejo de ser amada, de ser valorizada. Se o marido não tá valorizando, né? O marido não tá correspondendo. A gente vai ficando carente. Aí, atenção. Outro ardil do inimigo. As pessoas que vão falando. Quem são essas pessoas que falam isso pra ti, minha amiga? Ó, vaza. Não pode ouvir essas pessoas. Não pode. Eu já falei isso várias vezes. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não falem que vocês estão rezando pela restauração do casamento. Mulheres que estão separadas fisicamente dos maridos. Não falem para as pessoas sobre isso. Lutem em silêncio. Se você tiver a graça de ter uma parceira de oração, é com ela que você vai se pegar e vai falar. No mais, não fala.
Você não deve satisfação para ninguém. Tu não tem que dar explicação da tua vida. Não fala. Agora, quando vier com ideiazinha de sair, de festa, de farra, de outro homem, não tenho interesse. Corta. Seja seca e não tenho interesse. Mas também não precisa ficar falando que tá esperando pelo marido, que tá rezando pelo marido, que tá tentando restaurar. Eu ainda quero falar com essas mulheres especificamente atitudes que a gente pode ir para buscar o marido de volta, para ir pegar ele de volta, porque a gente tem que aprender a reconquistar o marido, tá? Tem uns afastamentos que estão tão grandes já que a gente tem que ir reconquistando devagarzinho. Quero falar sobre isso com vocês. A Rosane colocou aqui, muitas dores no corpo, irritação nessa campanha. E para rezar é uma batalha impressionante. É claro que é. A ET colocou, uma época tu falou muito das amizades tóxicas. Sim! Gurias, a palavra de Deus é tão clara para nós, tão clara quanto a má influência das pessoas. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, gurias, não tenham medo de desagradar os outros. Dane-se a opinião dos outros a teu respeito, sinceramente. Aprende a dizer não, aprende a cortar, a dizer não é da tua conta, a cuidar da tua vida privada. A gente tem que aprender a ser uma mulher discreta. As pessoas não têm que saber o que tu tá pensando, o que tu tá vivendo, o que tu tá lutando. Ninguém tem nada a ver com isso, isso é contigo, com Deus. Tem uma parceira de oração? Conta pra ela. Tem um diretor espiritual? Vai lá tomar direção com ele. Agora não anda falando da tua vida. Seja discreta. Seja discreta, Jéssica, mas eu tenho que desabafar. Vou te dizer uma coisa, tá rezando pouco, né? Tá rezando pouco. Porque no quarto de oração a gente desabafa. Ai, mas é que eu queria ouvir um conselho de quem? Dessas amigas? Dessas amigas aí? Que estão sempre te urubuzando? Gente, quanta gente que fala porcaria. Cuida da tua vida privada, não dispõe a tua intimidade, não conta o que tu tá vivendo, não conta o que tu tá lutando, não conta, não fala, não é da conta dos outros. E aprende a ser seca, a dizer não. As pessoas têm que aprender a não perguntar da nossa intimidade. Se as pessoas aprendem, se as pessoas pensam que podem perguntar da tua intimidade, você já tá errado, porque ninguém pode ficar perguntando da nossa intimidade. Pra quem que a gente tá abrindo a nossa intimidade, as pessoas não tem que chegar pra ti e perguntar, e daí como é que tá o marido? Aí daí como é que tá o casamento? Aí como é que tá tal coisa? Não tem, que não é da conta delas, é da tua conta e da conta do teu marido. Faço campanha contigo desde a primeira. E muita coisa se organizou, graças a Deus. Mas nessa campanha, Jesus, não consigo me aguentar de irritabilidade. O sacrário me acalma. Ó, a Thali já entendeu pra onde ela tem que correr. É pra Jesus. Tá difícil, né, gurias? Quando uma campanha é difícil assim e tem tanta resistência, é porque existe muita revelação. Somente diante de Jesus a gente lava a alma, só com ele. Então, aí ó, vocês já estão dando todas as respostas. A gente não precisa, tá? Se tu tem, ó, a Fê tá falando, eu tô muito irritada, mais que o normal. Aí a gente tem que resistir, gurias, a gente tem que arrumar. E uma coisa que eu vou falar pra vocês, ó, ir pro sacrário, colocar orações dentro de casa, né? Colocar salmos, canto dos salmos, né? O canto gregoriano dentro de casa, bota o celular tocar, usar água benta, né? Buscar mais ao Senhor neste tempo. E assim, gurias, buscar uma certa leveza nas coisas. O diabo, ele gosta de nos pesar. Ele gosta de nos pesar, de aumentar o tamanho das coisas, o peso das coisas, sabe? Ele vai nos pesando, ele vai nos pesando, ele vai nos mostrando que tudo é grande, que tudo é pesado, que tudo é difícil, que ninguém colabora, ele vai botando peso pra gente, né? E Jesus, inclusive, se eu não me engano, no evangelho de hoje, diz que o fardo dele é leve, né? Que a gente pode ir até ele pra descansar. E assim, gurias, a gente precisa assumir um pouco dessa leveza no nosso dia a dia, sabe? Olhar pra nossa vida com Jesus e largar os nossos fardos em Jesus e pedir para ele nos trazer leveza, que a gente não seja pesada, entende? Que a gente não veja problema em tudo, que a gente consiga dar pro problema o tamanho que eles realmente têm. Os problemas, eles têm um tamanho, um peso que às vezes o diabo aumenta muito. Grande coisa, sabe? Eu vou falar assim de coisas bem básicas, mas pensa assim, ó, o que te irrita? O que tem te irritado? É só um sentimento que não tá baseado em nada da realidade,
Pode ser tentação. E todo mundo aqui eu tô vendo que tá na irritabilidade, né? Então, assim, a gente tem que lutar com armas espirituais. Agora, quando essa irritação tá apoiada em coisas que a gente tá vivendo, qual é o tamanho que a gente tá dando para elas? Tem coisas que a gente tem que relaxar, que não adianta ficar irritada, que não adianta ficar estressada, não adianta cobrar, não, sabe? O diabo ele vai manipulando mesmo, assim, nos tentando, né? Nos colocando uns contra os outros dentro de casa, no trabalho, nas situações, nas circunstâncias, colocando como se as pessoas estivessem contra nós, né? Então, assim, entregar para o Senhor, ter uma certa leveza, relevar algumas coisas, dar para as coisas o tamanho que elas realmente têm, o peso que elas realmente têm, né? Às vezes a gente fica muito estressada com filhos, quando a gente tem criança pequena, com as coisas que os filhos fazem, com ordem na casa, com várias coisas, com arrumação, com coisas que, assim, naquele momento não vai dar para ter. E tá tudo bem não ter naquele momento aquela limpeza, aquela organização, porque o que a gente tem hoje é isso. Então vamos lidar bem com o que a gente tem. E se a gente que é mulher, que é o humor da casa, entenda, você é o humor da sua casa. Você é o humor do seu marido, dos seus filhos. Nós, mulheres, influenciamos a nossa casa a ponto de mudar o humor e o andamento das coisas. Meu marido pode estar estressado, virado, cheio de problema, entrar mudo, sair calado, entrar bravo, não muda o humor da nossa casa. Se eu estiver assim, todo mundo fica assim. Eu, inclusive, quando eu tô mais assim, eu fico quieta, né? É difícil eu ficar quieta. Quando eu fico quieta, assim, eu fico quieta. Aí meu marido começa assim, o que tu tem? O que aconteceu? E meus filhos ficam, mãe, o que tu tem? Mãe, o que tu tem? O que tu tem? Só tô quieta. Não, mas tu não pode ficar assim. Não, mas não dá pra te ficar assim. Por quê? Porque a gente é esse equilíbrio todo. A gente é a temperatura da casa. É a gente que dá o tom. Então, guria, se a gente tá em toda essa tentação, toda essa irritabilidade, vai dar ruim. Vai dar ruim. Submeter isso aí a Jesus. Então, aquilo que a gente pode, a gente já alivia. Não tem problema das coisas hoje andar um pouco mais... tem os filhos pequenos, a casa vai ficar mais bagunçada. Não tô dando conta disso. Alivia, não tem problema. Para de te comparar com a vida dos outros, comparar com a tua vida ideal antes de ter filho ou com outros momentos que já teve melhor. Calma, dá para os problemas o tamanho que eles realmente têm, o peso que eles realmente têm e vamos buscar ao Senhor para vir em nosso socorro. Gurias, outra coisa que alivia muito a irritabilidade é a confissão, tá? Ir pro sacrário, confessar, o sacramento da confissão, assim, ó, leva para longe a irritabilidade. A gente tem um rompimento ali com essa tentação muito grande, sabe? Mas e confessar mesmo, pedindo perdão para Deus de todo o rompante, de toda essa irritação, da falta de paciência, é tirar com a mão, tá? Então fica a dica aí da confissão pra galera que tá na irritabilidade, certo, meninas? Que o Senhor nos conceda sua graça, né? Que a gente tenha os nossos olhos nele. Hoje a live foi bem pro lado espiritual, né? Pra gente ter os nossos olhos no Senhor. Porque as tempestades, elas vêm, mas a libertação também vem. E às vezes, o sinal da libertação próxima é uma grande tempestade. Faz parte, certo? Senhor, nós te agradecemos por esse momento de partilha, Senhor, de oração. Pedimos, Jesus, que Tu nos ensine a ter os nossos olhos em Ti, Senhor. Nos ensina a olhar para Ti, Senhor. Nos ensina a olhar para Ti, Senhor. A ter o nosso contentamento, a nossa alegria, a nossa esperança só em Ti, Senhor. Só em Ti. Nos dá tamanha proporção das coisas, Senhor, que os nossos olhos não estejam mais nas lutas, que os nossos olhos não estejam mais nas coisas, Senhor, nas circunstâncias. Nós queremos olhar para Ti hoje, Senhor. Para Ti. Nós não queremos mais falar, Senhor, com o peso da luta. Nós não queremos mais, Senhor, estar na luta, reclamando de estar na luta. Nós queremos, Senhor, descansar em Ti os nossos fardos, Senhor. Traz leveza de volta para a nossa vida, Senhor. Mesmo no meio da luta, da tempestade, Senhor, nós queremos aliviar em Ti os nossos fardos, Senhor. Nós abandonamos em Ti, Senhor, todas as situações. Nós queremos seguir em frente, Senhor, sem estes pesos. Nos ensina a descansar em Ti, Senhor. Nos ensina a descansar em Ti, Senhor. Que a Tua palavra venha consolar o nosso coração nessa manhã, Senhor, nesse dia. Ensina-nos, Senhor, a viver em Ti.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Gurias, sem reclamar, sem reclamar. Às vezes a gente aumenta o peso com a nossa reclamação. Com tá difícil, mas eu vou seguir em frente. Não. Vamos aliviar o nosso fardo no Senhor, certo? Abandonar em Jesus. Pedir pro Senhor ir trazendo pra gente. Eu dei várias dicas de como aliviar isso hoje, né? A batalha espiritual, a gente precisa usar armas espirituais. Mas ela também é mental e a gente tem que saber como lidar com ela emocionalmente. Hoje à noite, para quem é aqui da região, tem encontro de mulheres presencial às 20h30 na igreja Nossa Senhora Rainha da Paz em Atlântida, Xangri-Lá. Vai estar uma bênção se as meninas quiserem ir rezar com a gente. É um encontro aberto das 20h30 até mais ou menos 21h45, 22, que agora a gente tá começando um pouquinho mais tarde. Certo, meninas? Deus abençoe, compartilhem a live. Deus abençoe. Um ótimo dia para vocês e até amanhã às 7.